Confesso para vocês que eu não acreditava no potencial desse ferrinho de solda barato chinês. Beleza, pessoal? Já faz um tempo que eu estava procurando um ferro de solda que fosse um pouco mais prático, um pouco mais versátil. Porque os ferros de solda mais comuns, você tem poucas variedades de ponta e não tem controle de temperatura. Para ter controle de temperatura, você tinha que comprar uma estação de solda, que é um equipamento um pouco mais caro, já não dá para usar ali no carro, teria que usar mais só na bancada e também não tinha uma grande variedade de pontas. Claro, as estações mais caras têm. Até que eu me deparei com esse ferrinho de solda chinês, que eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes. Eu estou usando ele há mais de um ano, para falar a verdade, e agora eu decidi fazer um vídeo não de um review ou unboxing, abrindo e mostrando uma soldinha, mas sim falando com propriedade de um equipamento que eu estou usando aí há bastante tempo. E realmente esse carinha aqui me surpreendeu. Vamos para a bancada dar uma olhada. Pessoal, antes de eu mostrar todos os detalhes daquele ferro de solda, queria mostrar para vocês os ferros de solda que eu usava anteriormente, que aquele ali substituiu quase tudo que eu fazia com eles. Esse daqui é um ferro de solda da marca Hikari, ou Hikari, tem gente que fala também Hikari, mas é com H. É um ferro de solda de 30 watts, você encontra pontas de alguns formatos diferentes para ele e com bastante facilidade. É uma marca que você encontra pontas fácil demais. Esse aqui é o mesmo modelo, eu usava um na bancada e um nos carros, tá? Também de 30 watts e esse daqui tem etiqueta. É um ferro de solda bem prático, barato, dura muito tempo e tem ponta com bastante facilidade. Eu usava também, ainda uso bastante, esse ferro de solda de 90 watts, também da Hikari, um ferro bem maior, para soldar terminais maiores, estanhar cabos mais grossos e cabos quando estão oxidados. Esse daqui eu não dispenso ele ainda porque realmente ele é muito bom. Eu tenho outros dois perdidos por aí, mais simples, mais baratos, que eu usava para fazer alguns reparos em plástico. Um com a ponta achatada e outro com a ponta fina. Então seriam 5 ferros de solda, mas não vou contar esse daqui, que esse maior aqui eu ainda uso bastante. Então seriam 4 ferros de solda que aquele chinês ali acabou por substituir. Antes de eu mostrar para vocês todos os detalhes daquele ferro de solda, eu preciso mostrar como esse daqui funciona, como ele é construído, para vocês poderem comparar também e aí realmente ver as vantagens. Primeira coisa, o aquecimento é feito nessa região aqui. Tem uma resistência elétrica aqui dentro e essa ponta do ferro de solda ela vem até metade, mais ou menos até essa região aqui, e o calor irradia até a ponta. Outro detalhe é que para você soltar essa ponta e substituir, o procedimento é feito soltando esse parafusinho que acaba enferrujando bastante e acaba se tornando um saco soltar quando ele não espana. Esse daqui era um parafuso Phillips sem cabeça e já tá zoado, já tá ruim de soltar. E esse outro aqui tem um parafusinho fenda que também tá difícil de soltar já. Muitas vezes até espana, acaba estragando e você acaba não conseguindo soltar. E eu acabei vendo esse ferrinho de solda chinês, eu não acreditava que seria tão bom mesmo. Acabei pagando para ver e realmente valeu cada centavo investido, embora seja barato, mas valeu cada centavo que eu paguei nessa ferramenta. Talvez uma das ferramentas chinesas que eu acabei comprando que mais me deixaram feliz foi esse ferrinho de solda aqui. Vamos começar a falar dos pontos negativos, que nem são tão negativos assim, para depois a gente falar das coisas que realmente fazem desse ferro de solda uma ferramentinha fantástica. Ponto negativo, o controle de temperatura dele é uma rodinha muito pequenininha para você mexer. É chatinho porque ele é baixo. Eu já vou falar mais do controle de temperatura. E o corpo dele parece um plástico bem simples, é um plástico realmente bem simples, e vocês podem perceber que até o espiral que segura o cabo para o cabo não dobrar muito, vem do próprio corpo. Dá a impressão de bem frágil, mas não é não. Ele tem resistido muito bem, afinal de contas eu estou com esse ferrinho de solda aqui no dia a dia há mais de um ano. Tanto que vocês podem ver que a ponta dele aqui, o corpo, já está bem preto, de tanto que ele esquentou e esfriou. E agora vamos começar a falar dos pontos aí que realmente, depois que eu comecei a usar, eu achei fantástico. Primeiro que ele tem um controle de temperatura, embora seja meio chatinho de mexer com ele, não é duro de girar, nada disso, mas essa manopla aqui é bem pequenininha, então se torna meio chatinho de girar. Mas ele vai mesmo de 200 graus, essa marquinha de caneta foi eu que fiz, talvez seja um ponto negativo não ter nada na capa do corpo que faça referência ao lugar da posição aqui dessa rodinha, mas ele vai de 200 graus
até 450. Ele chega próximo mesmo dos 450. Ele tem essa borrachinha aqui para você segurar, é um negócio bacana, realmente dá uma aderência melhor, dá um grip melhor. Isso aqui às vezes acaba indo um pouquinho para trás com o tempo, mas você puxa de volta aqui e não tem problema nenhum. Agora, o grande trunfo desse ferro de solda é a forma como ele aquece, como é montada a resistência, o tipo de resistência e os tipos de ponta. A forma com que você troca a ponta, na verdade, também é excepcional. Diferente dos outros ferros de solda que você tem simplesmente um parafuso e a ponta vem aqui para dentro e a resistência fica aqui, esse ferro de solda a resistência fica muito mais na ponta, ou seja, a irradiação de calor aqui é muito mais rápida, mais consistente e ele perde menos temperatura, e a troca de ponta é fantástica, porque basta você fazer isso aqui, ó. Não tem parafusinho para enferrujar, tirou essa peça, tirou a ponta, tá? Você vem contra a ponta aqui, encaixa no lugar, põe essa capinha de volta aqui, ó, e já era. É só isso que você tem que fazer para trocar a ponta, nada mais, tá? Sem coisa para ficar espanando. Eu vou tirar aqui para explicar a resistência para vocês, que é essa parte branca. Então vocês podem ver que tem um furo aqui dentro da ponta do ferro de solda e a resistência entra até quase a ponta aqui, ela vem até essa região aqui, ó. Então você tem só esse trechinho aqui para irradiar calor para cá, ou seja, o elemento de aquecimento fica bem próximo da ponta. E aí vem outras facilidades. Essa ponta, na verdade, não é uma ponta de ferro de solda, é uma ponta de estação de solda. Se vocês pegarem as estações de solda aí de médio custo, a gente está falando de uma estação de 500, 800 ou até R$1.000, usa esse tipo de ponta. Então você pode comprar pontas de primeira linha para usar nesse ferro de solda. Você pode ter pontas excelentes num ferro de solda bem barato. E aí você tem uma infinidade de formatos. Essa daqui, por exemplo, é curva. Eu gosto bastante de fazer reparo no circuito eletrônico com ela, porque ela permite que eu venha com esse ângulo direto, só a ponta, ou permite que eu faça esse movimento, que eu acho muito prático. Às vezes você meio que laça o terminal do componente eletrônico. Adoro esse tipo de ponta aqui. Ponta curva é uma das que eu mais gosto de usar em circuito eletrônico. Eu tenho uma outra ponta aqui que é uma ponta reta. Essa aqui eu nem usei ainda, de outra marca. Essa aqui é de primeira linha mesmo, uma ponta bem carinha. E é uma ponta muito boa para soldar também em circuitos eletrônicos. Tem uma outra ponta aqui que é achatada. Eu gosto muito de estranhar cabo com essa ponta aqui. E soldar alguns componentes eletrônicos também é prático com essa ponta. Mas para estranhar cabo, essa aqui é muito legal. Essa outra aqui é mais retona. Dependendo do que você precisa dessoldar, ajuda bastante. Vocês podem ver que ela é redonda, não é cônica. E ela tem um chanfrado. Então, dependendo do que você quer soldar, até para estranhar algumas coisas também, é muito legal. Essa ponta aqui foi a que veio com ele. Já está bem gasta, é uma ponta que era curva também, bem pouco. Mas essa aqui já está bem gasta. E eu tenho uma outra ponta aqui que eu uso para fazer reparos em plástico, que é uma ponta do tipo faca. Vocês podem ver aí que ela tem esse recorte em ângulo, né? E facilita bastante. Então basta encaixar aqui, você já tem uma ferramenta para derreter um plástico, fazer um corte num plástico, fazer uma soldagem em plástico. Eu uso bastante para isso. Muitos reparos que vocês veem aí que eu fiz naquela parte superior do painel digital para fixação dele, geralmente eu faço com essa ferramenta aqui, que eu consigo tanto cortar o plástico quanto derreter e fundindo ele. Essa ponta aqui é bem legal para esse tipo de serviço. Ela também é útil, eu até vou comprar mais algumas para dessoldar CI, porque ela é mais larga, então você consegue estanhar com mais facilidade ali para dessoldar, na verdade, não para soldar. Mas essa daqui especificamente eu uso para derreter plástico. Gostei demais dessa ferramenta. Eu vou colocar a ponta que eu estava usando aqui, a curva, e mudar o celular de ângulo, porque eu quero ligar isso daqui e mostrar para vocês que ele aquece muito mais rápido, porque como a resistência está aqui na ponta, é muito mais rápido para a ponta chegar na temperatura de soldagem. Vamos fazer um vídeo rapidinho mostrando para vocês aquele da Icari de 30 watts. Vamos ligar eles ao mesmo tempo e vamos ver a diferença aqui derretendo o estanho, só para ter uma certa noção. Bom pessoal, estou com os dois ferros de solda gelado. Tá aqui, ó, segurando eles completamente frios, tá? E o foco... Sim. Bom pessoal, posicionei os dois ferros de solda, eles estão gelados, não liguei nenhum deles. E eu vou usar um estanho de 0,50, bem fininho, meio milímetro, para a gente perceber isso aí. Eu vou ligar agora os dois, tô com as duas tomadas aqui na mão, as duas tomadas, vou ligar ao mesmo tempo.
Liguei e agora a gente vai ver aí quanto tempo demora para esse ferro de solda chegar na temperatura. Aí vocês podem ver que já começou a derreter, ó. Esse aqui já começou a derreter. Ó, esse aqui nada ainda. Nada ainda. O estanho está completamente rígido para ele. E esse aqui já era. Esse aqui já está soldando, que é uma beleza. Com esse tempo aqui eu já consigo trabalhar para praticamente tudo que eu preciso nesse ferro de solda. Ó, tá derretendo que vai até pingar. E ele é mais fraco, tá? E aqui nada ainda. Nada. Ele tá aquecendo, ó. Já tá queimando a mão. O corpo já queima, mas a ponta... É claro que essa ponta aqui já faz um tempo que eu não uso. E ela já tá um pouco mais oxidada aqui também. Mas ela tá coberta com estanho, tá, pessoal? Porque o certo quando você vai guardar o ferro de solda é você passar um pouco de estanho e guardar ele com estanho para proteger a ponta aí contra a oxidação. Mas ó, até agora nada. Esse daqui, olha que maravilha, que bacana. Mesmo que eu derreta aqui e venha para cá já com uma temperatura que não acontece nada. A pontinha aqui tá começando a querer derreter, ó, tá começando a derreter agora. Agora tá começando a trabalhar. Ah, caramba, esse foco, viu? Pera aí. Aí. Agora tá derretendo. Tá indo. Com um pouco de dificuldade ainda. Muito diferente desse daqui, ó. Esse daqui a gente vem aqui, encosta. Vamos cortar o estanho pra ver. Corta com uma certa facilidade. Aqui demora um pouquinho mais, mas tá indo. Agora esse ferro de solda amarelinho aqui, ele tá começando a ficar no ponto. Ainda não tá muito bom para soldar, depende do que fosse fazer, ainda tem que esperar mais um pouquinho. Não que isso seja um problema, você esperar ele aquecer, mas é bacana ver que esse daqui é muito mais rápido por conta da construção. E a temperatura dele é mais alta. Ele chega a uma temperatura bem mais alta, porque tem menos perda, né? A resistência tá aqui perto. Ó, até aqui ele derrete, ó. Até aqui no corpo, ó. Agora esse daqui, eu acho que o corpo dele ainda não consegue derreter isso aqui não. Ó. O corpo aqui não aqueceu o suficiente para isso. Claro, a gente não usa essa parte, mas só para efeito de curiosidade mesmo, né? Então, pessoal, não estou acostumado a fazer vídeo de review. Eu queria fazer alguma coisa que já estivesse usando há bastante tempo, não as primeiras impressões, mas uma boa impressão depois de um bom certo tempo de uso. E eu garanto para vocês que quem comprar esse ferro de solda realmente vai gostar bastante. Se você já tiver um, deixa aí nos comentários, ou se conhecer um melhor, por favor, comenta aí. E se eu adquirir mais uma ferramenta aí interessante, ou de repente lembrar de alguma que eu tenho aqui, eu faço outro vídeo para vocês. Para quem ficou até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal, dá um like, isso ajuda bastante. Valeu!